Dias Toffoli orienta perguntas ao diretor do Banco Central em busca de omissões e contradições sobre o Master. Delegadão, a reportagem está no blog do Fausto Macedo, mas é uma reportagem do Aguirre Talento e do grande Álvaro Gribel. Muito importante essa apuração aqui. O delegadão Dias Toffoli orientando perguntas ao diretor do Banco Central em busca de omissões explicitamente. É a atividade de um delegado. Nós sabíamos já que Dias Toffoli preparara, já exoticamente, uma lista de perguntas para que a delegada da Polícia Federal fizesse. Nesse caso aqui, a Ailton de Aquino, diretor de fiscalização do Banco Central. Mas os nossos repórteres do Estadão tiveram acesso a quase uma justificativa das perguntas, orientações, as razões por que fazia aquela pergunta. E aí você verá, eu vou ler aqui, você observará Dias Toffoli, a melhor hipótese, se comportando como um delegado, um delegadão. Nessa altura, ele deveria ser o garantidor da qualidade do processo. Esse é o papel do juiz na fase da investigação, certo? Ele faz a supervisão, é o que se espera dele, como relator desse caso. A observância das garantias. A garantia. No entanto, aqui, você vai ver, ele se comporta como o investigador, como o delegado. E eu digo que é melhor que seja o delegado, porque a outra hipótese para esse comportamento é ser advogado. Esse é um comportamento ou do delegado, nas suas inquirições, nas questões que tem, na estratégia, em busca de omissões. Tá? Ou é o delegado, ou é o advogado. Melhor, nesse caso, que o ministro Supremo seja o delegado. Até porque está na moda. Alexandre de Moraes também é um delegado. Vou ler aqui alguns trechos da reportagem do Aguirre Talento e do Álvaro Gribel, para a gente ver o escândalo. A gente vai normalizando esse tipo de coisa, mas não pode. Isso não pode ser tratado por normal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, registrou por escrito que tinha a intenção de buscar, aspas, omissões e contradição no depoimento do diretor do Banco Central, Ailton de Aquino, prestado no dia 30 de dezembro no STF e conduzido pela Polícia Federal. Aquele caso exótico, depoimento tomado no Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli querendo dirigir a investigação, fazendo perguntas. Agora a gente tem as justificativas para isso. Questionado sobre o assunto, o gabinete do ministro Dias Toffoli, relator do caso Master na corte, afirmou que abre aspas, os vídeos das oitivas da criação foram liberados e as linhas investigatórias ocorrem de acordo com os elementos de prova colhidos pelos órgãos competentes. Isso é uma admissão da sua condição de delegado, nesse caso. Os vídeos do interrogatório, como a gente já sabe, que estavam sob sigilo, foram liberados pelo ministro na última quinta-feira, 29. Os questionamentos elaborados por Toffoli não chegaram a ser feitos na íntegra, isso é importante pela Polícia Federal, porque houve divergências e um mal-estar entre a equipe de investigadores e o gabinete do ministro sobre a pertinência das perguntas e sobre a usurpação de competência do ministro Dias Toffoli se comportando como delegado. A PF fez apenas 2 das questões enviadas pelo gabinete. À época, a conduta de Toffoli de enviar perguntas a serem feitas pela delegada da Polícia Federal, que conduziria os depoimentos, Janaína Palazzo, foi criticada por juristas e vista como extrapolação. Vamos lá. Há 2 pontos com as justificativas de Dias Toffoli para as perguntas que propõe. Em um dos pontos, Dias Toffoli havia solicitado que Ailton de Aquino, diretor do BC, fosse questionado sobre a data na qual a diretoria de fiscalização do BC identificou os primeiros indícios de que as carteiras de crédito consignadas do Master, vendidas ao BRB por 12 bilhões, seriam falsas. Toffoli registrou para o seu gabinete justificativa. Essa é a pergunta mais importante do processo. É o ministro do Supremo. Agente garantidor, supervisor, interferindo dessa forma, formulando nesses termos, como delegado, não é como advogado. Toffoli registrou para o seu gabinete a justificativa. Essa é a pergunta mais importante do processo. Sem data, não existe tempestividade. Com data, surgem imediatamente as omissões. Caraca, tem mais. No outro questionamento, ele queria que Ailton fosse confrontado sobre uma suposta demora do Banco Central em detectar as fraudes do Master. O ministro também registrou o motivo da pergunta em uma observação. Cria uma contra... Olha isso. Melhor achar que ele está se comportando como delegado, melhor do que como advogado. Advogado de defesa, no caso, mas não é. É zelo pelo processo. Ele quis mostrar, ele quis ajudar a investigação. Cria uma contradição lógica incontornável. O ministro, no questionamento para que Ailton fosse confrontado sobre uma suposta demora do Banco Central em detectar as fraudes do Master. Aí ele justifica. Cria uma contradição lógica incontornável. Ou o conceito de tempestividade é esvaziado, ou a fiscalização falhou por anos. A fiscalização pode ter falhado por anos. Certamente o Banco Central, essa é a crítica, terá demorado a agir, poderia ter agido antes. Não ao contrário do que quis fazer prosperar o TCU, não se precipitou.
Mas é realmente impressionante a atividade de Dias Toffoli nesse caso.